Bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020. Harold Kushner, um rabino de Nova York, ele escreveu um livro intitulado Quando Tudo Não É o Bastante. E ele conta que sempre ia à casa de uma senhora da sua congregação. O seu marido estava apressado, sem ter tempo para parar, sem ter tempo para conversar com ele ou com o grupo. Um dia ele conseguiu parar para falar com aquele senhor e lhe perguntou: eu sempre vejo o senhor aí correndo muito, nunca tem tempo para nada. O senhor corre para quê? Para onde o senhor vai com tanta pressa? E o homem respondeu: não, eu corro atrás do sucesso, eu corro atrás da felicidade, eu corro atrás da realização. E o rabino virou para ele e disse assim: tudo isso faria muito sentido e teria um valor enorme se o sucesso, a felicidade e a realização que o senhor tanto procura estivesse à frente do senhor. Mas o senhor já parou para pensar que eles podem estar, ao contrário, lá atrás, tentando alcançá-lo, e o senhor nunca os deixa chegar à sua vida? Nós somos uma geração muito parecida com esse homem. Nós corremos muito, corremos, e muitas vezes só não sabemos muito bem aonde queremos chegar. Estamos cansados, não nos organizamos, não sabemos o que é prioritário, o que é urgente, nem o que é necessário, mas estamos correndo. Somos uma geração inquieta, agitada, estressada, mas eu gosto daquilo que o Salmo 37:8 nos diz: não te impacientes, certamente isso vai acabar mal. Alguém disse que o auge da criação de Deus foi o descanso. A gente sempre fala que o auge da criação foi o homem, mas alguém contestou e disse: não, o auge do processo da criação foi o dia do descanso. É que ao nos propor descanso, Deus não o fazia por causa dele, mas para nos ensinar a viver. Ele certamente sabia que no mundo movido por produção, o homem não pararia. Então Deus criou o sábado como que dizendo: dê um tempo para você. Organize o seu coração e a sua vida. É por isso que o salmista diz: não te impacientes, certamente isso vai acabar mal. A nossa impaciência geralmente ocorre em três direções, e a primeira delas é contra Deus. Muitas vezes, sobretudo quando alguma coisa não está indo bem ou não está indo como nós gostaríamos que estivesse e passamos por testes e provações, nós ficamos muito zangados com Deus e não poucas vezes o acusamos de indiferença e apatia. Ficamos impacientes também quando Deus demora e não entendemos que Ele simplesmente está nos ajudando a entender coisas que só podem ser percebidas pelo teste do tempo. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava no auge do seu ministério quando Deus permitiu que ele fosse preso, que ele fosse para a cadeia. E ali Deus deve ter dito ao apóstolo Paulo: olha, já que você não tem nada para fazer aqui, coloque as suas correspondências em dia. E foi o que o apóstolo Paulo fez. E aquelas cartas que ele escreveu na prisão são usadas ainda hoje por Deus para nos trazer ensinamentos extraordinários que nunca teriam sido escritos se o apóstolo Paulo estivesse livre. É por isso que a Bíblia diz: não te impacientes, certamente isso te acabará mal. Outras vezes ficamos impacientes conosco mesmos. Ficamos nos cobrando quando as coisas não acontecem como queríamos.
E eu tenho visto muitas pessoas num mecanismo infernal, vivendo ao sabor da culpa, simplesmente porque as coisas não acontecem do jeito que planejaram. Mas a nossa maior impaciência não é contra Deus, nem conosco. A nossa maior impaciência é com os outros. Às vezes vejo pais impacientes com o processo lento, aparentemente, do crescimento dos seus filhos. E sempre que posso eu digo que por mais trabalhosas que sejam as fases de crescimento dos nossos filhos, os pais, nós pais, devemos curtir o lado bonito de cada uma dessas fases, mesmo porque elas passam rapidamente. Logo, logo seu filho criará asas e você sentirá saudades. E sentirá saudades, inclusive, das fases mais trabalhosas. E eu vejo também gente perdendo a paciência com o seu cônjuge, sobretudo quando ele não corresponde ao ideal de vida a dois que essa pessoa imaginou no seu coração. Sem contar a nossa impaciência com os idosos, com os nossos vizinhos e com as pessoas em geral. Mas a Bíblia diz assim: não te impacientes, certamente isso acabará mal. Peter Marshall, que foi capelão do Senado norte-americano, num dos seus sermões, ele contou a história de um pai e de um filho agricultores japoneses cujos temperamentos eram bem distintos. O pai era calmo, ponderado, e o filho era ativo e pragmático. Um dia, eles saíram de casa muito cedo para vender seus produtos na feira, mas no caminho, o pai resolveu parar porque estava passando pela porta do seu irmão e não conversava com seu irmão há muito tempo, e então resolveu parar para tomar café com o irmão. Depois, ele optou por andar por uma estrada mais longa e mais bonita pelo prazer de observar a natureza. O filho foi ficando nervoso. Por fim, ele parou para ajudar outro agricultor cujo carro havia caído num buraco. O filho, irritado, criticava o pai o tempo todo, achando que com tanta demora não teria valido a pena acordar tão cedo, pois eles iam chegar tarde lá no mercado e não conseguiriam fazer bom negócio. Em determinado momento da viagem, eles ouviram um barulho assustador e uma nuvem estranha, feito cogumelo, despontou no céu. E quando alcançaram o topo mais alto que podia, ainda bem distante da cidade, eles ficaram perplexos. Eles viram uma cidade totalmente destruída e depois de um longo tempo, viraram o carro e se afastaram da cidade que tinha sido Hiroshima. Por isso a Bíblia diz assim: não te impacientes, certamente isso acabará mal. Vamos orar? Vamos baixar nossas cabeças? Pai, obrigado por essa nova semana de trabalho e obrigado pela tua presença conosco. E obrigado porque podemos contar com a tua assistência na vida. Ajuda-nos, Senhor, a termos paciência. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é prática, ela é santa, ela vem para o nosso bem. O Senhor, ao nos dá-la, quer o bem da nossa alma. E muitas vezes nós entramos nessa corrida desenfreada da vida e corremos e não temos a mínima noção de onde queremos chegar. E se formos checar mesmo, Senhor, outras vezes nós corremos, mas corremos indisciplinadamente. Nós pedimos a Deus que Tu nos dês alvos, que Tu nos dês objetivos, que Tu nos dês senso, ó Deus, de prioridade daquilo que é urgente, daquilo que é necessário. E pedimos, Senhor, que saibamos colocar tudo em ordem, mas saibamos também descansar, saibamos ter paciência,
paciência esperando o cumprimento dos teus propósitos, paciência, Senhor, conosco mesmo, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, que o Senhor nos ajude a avançarmos no meio das nossas dificuldades, mas que o Senhor nos ensine, sobretudo, a termos paciência com os outros, paciência com os nossos filhos, paciência com os nossos pais idosos, paciência, Senhor, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com pessoas que queremos tão bem. Ajuda-nos, Senhor, a aprendermos a descansar em Ti e percebermos que naquilo que Tu permites nas nossas vidas, o Senhor tem um santo propósito. Pedimos a Tua bênção para essa semana, pedimos a Tua direção e pedimos, Senhor, que através de nós o Teu nome seja glorificado em tudo que fizermos. Oramos assim, agradecidos pela presença do Senhor em nossas vidas, e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.